Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao programa Manhã Viva. Iniciamos este nosso programa numa boa companhia, na companhia de Nossa Senhora. Iniciamos este momento invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero entregá-lo a si, que está a acompanhar-nos neste momento, entregar tudo aquilo que vai no seu coração, todas as suas intenções, aproveitando também entregar todo o nosso país, entregar todos os profissionais de saúde e todos aqueles que foram e estão ainda a ser afetados por esta pandemia, o Covid-19. Rezemos a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje é o dia mais esperado da semana, em que nós temos aqui o Pedro Machado. Que traz sempre para nós pratos vegetarianos deliciosos. Eu acredito que quem não gosta de vegetais iria se render com estes pratos tão bons. Muito bom dia, bem-vindo. Olá, Sandra, bom dia. Sim, é verdade. O curioso é que nem sempre de vegetais se faz um prato vegetariano. Exatamente. Ou seja, é tudo de origem vegetal, Sim. É verdade, mas não é o típico vegetal, legume. Sim. Não é necessariamente isso que compõe um prato vegetariano. Sim. Apesar de que eu sou totalmente a favor da alimentação saudável, portanto os legumes têm que estar sempre presentes. Exatamente. No entanto, hoje vamos fazer algo que é mais para petiscar. Vamos fazer duas sandes com aqueles ingredientes que as pessoas muitas vezes têm dúvidas em como cozinhar. O tofu e o seitan. São os dois substitutos principais de proteína processados. Portanto, os principais serão as leguminosas no seu estado natural, mas utiliza-se muito estes dois ingredientes. Muitas vezes as pessoas têm dúvidas sobre como utilizar, já aqui falamos sobre isso. Hoje vou fazer uma sandes muito simples de tofu grelhado, só apenas levemente temperado e depois grelhado, e o seitan. Vamos fazer uma versão de bifanas, nós chamamos de seitanas. Que delícia! Tanto dá para comer no pão como num prato. E todo o português gosta de uma boa bifana. Exatamente. Só uma coisa, o tofu, certo? É branco? É branco, normalmente sim, é cor originalmente que leva algum tempero. É mais acastanhado, sim. Acho que isto vale a pena mostrar. Depois também depende muito do tempero. O seitan normalmente quando é fabricado, portanto o seitan é glúten de trigo, que depois é processado, é cozinhado com temperos. E normalmente são os temperos que lhe dão esse aspecto mais escuro, apesar do glúten já ser um pouco amarelado, mas depois são os temperos que lhe dão esse aspecto. O tofu normalmente é feito de forma natural. Em algumas situações, existem já algumas empresas a fazer o tofu com sabores. E aí sim, já há com sabores a pesto, de tomate e manjericão. Sim, e a coloração já é diferente. Exatamente. Tudo o que queiramos fazer, portanto, o tofu, a forma de fabricar é sempre a mesma, depois podemos adicionar outros temperos. E para estas sanduíches, o que é que nós precisamos? É muito simples. As seitanas vamos fazer do método tradicional, portanto, cebola, alho, vamos fazer aqui uma marinada com vinho, com um limão. Vi que tem cerveja. Também tem a cerveja depois para cozinhar, para lhe dar aquele sabor. Portanto, muito simples, uma marinada muito tradicional, com louro. O costume, tal como se fosse para fazer... Só que em vez da carne, coloca... Como se fosse para fazer com a carne, tal e qual. No tofu, vamos só fazer-lhe uma marinada ligeira, só durante alguns minutos, enquanto o seitan coze, vai ficar o tofu a marinar com um bocadinho de pimentão doce, alho em pó e o molho de soja. O molho de soja é muito importante porque é o molho de soja que lhe vai dar o sabor mais característico.
Nuno, como é que está a correr Pedro. o seu... Pedro, desculpe lá, tenho que lhe dar as amêndoas na Páscoa. Pedro, como é que está a correr o seu negócio? Está a correr bem, Sim. dadas as Depois da circunstâncias, pandemia, nós durante- não nos podemos queixar, temos tido bastante negócio. É verdade que aqui a região está a começar a recuperar aos Sim. poucos, nota-se uma diferença no tipo de pessoas que vêm. Temos tido um turista, se podemos dizer assim, mais nacional. Sim. Para nós tem sido interessante também ver essa alteração um pouco nos hábitos das pessoas, porque a verdade é que os locais têm vindo um pouco menos, o que é natural também nesta altura que foi de férias e agora muitas com... pessoas estão de férias. Portanto, tem sido menos, mas em termos de turistas nota-se um fluxo, sobretudo no norte, podemos dizer mesmo assim, porque é verdade que tem vindo muita gente que ou passa por Fátima ou que vem a Fátima e tem sido bom o movimento, portanto não nos podemos queixar. Que bom, graças a Deus. Nuno, mãos na massa e eu vou ali conversar e chamar-lhe outra vez Nuno, não sei porquê, hoje... Mas pronto, hoje temos aqui dois Pedros e eu não posso esquecer que ali o Pedro é Pedro. Hoje está entre nós o professor Pedro Monteiro, responsável pela pós-graduação em Música Sacra da Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, a primeira na Península Ibérica. As suas áreas de interesse científico são múltiplas, variam desde música sacra, teoria e análise musical, performance de música contemporânea, interpretação historicamente informada, órgão, direção, música para cinema. E tem várias obras publicadas. Espero não me ter enganado em nada. Muito bem, bom dia, professor Pedro. Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui convosco. Professor Pedro, antes de começarmos aqui na nossa temática, fale-nos um bocadinho de si. Quem é o professor Pedro? Bem, eu sou um algarvio convicto, Sim. de Gema, que de facto tinha um percurso que seria mais ou menos expectável, normal. Eu fui estudar Economia na Universidade do Algarve, depois de ter terminado a formação secundária. E sempre fui levando, digamos, a música como, digamos, um hobby. Mas o hobby foi tornando-se cada vez mais importante, por assim dizer. E eu gradualmente fui percebendo que a economia dava-me muito trabalho e não era necessariamente uma coisa que eu gostasse mesmo de fazer, porque nós, a certa altura na nossa vida, temos que sempre balancear aquilo que gostamos e aquilo que é bom para nós, ou seja, aquilo que nos dá uma oportunidade de emprego. E nessa altura, já vamos nos longínquos anos 90, a ideia de estudar economia era quase que um garante de ter o tal canudo. Sim. Mas, de facto, fui percebendo, e para isso precisei de alguma maturidade, que a música era algo fácil, natural. Também tem muito a ver com a orientação que foi dada pelos meus pais. E, por acaso, aconteceu que esse percurso de sul para norte tenha cruzado Fátima. Sim. Eu passei aqui passei aqui 4 verões. No primeiro curso de música litúrgica promovido pelo Santuário de Fátima. E aqui conheci muitas pessoas do meio. Entretanto, conheci o Padre Ferreira dos Santos, com bastante obra feita a partir do Porto e, sobretudo, nesta dinamização da música sacra a partir de Fátima. E digamos que ficou lá uma semente. E o Padre Ferreira dos Santos acabou por fundar, na Universidade Católica do Porto, um curso de música sacra, uma novidade em Portugal, aliás, uma novidade na Península Ibérica, que vinha muito da tradição germânica que ele próprio trouxe e da dinâmica germânica que ele próprio trouxe para Portugal. E eu fui um dos alunos fundadores e quando terminei o curso fiquei a dar aulas na Universidade Católica e nisto... tirando algumas deslocações, eu estive a estudar na Alemanha, de vez em quando desloco-me a Macau, também estudei em Espanha,
Já são 23 anos no Porto e 23 anos de dedicação à música sacra em si. E pronto, essa é a razão por me ter fixado do outro lado do país. Sim. Veio desde pequeno esse gosto pela música? Repare, sim, vem, sabe que eu, já dei aulas a vários escalões etários. Sim. E é curioso perceber, há sempre esta discussão de porque é que os jovens têm alguma dificuldade com a música erudita. Eu já nem falo da música sacra em si, com a música erudita. E eu julgo que nós concentramos-nos muito, digamos, em incutir aos nossos mais pequenos quase que uma complementaridade na sua formação e nos esquecemos que muitas vezes a forma como eles apreendem o mundo tem a ver com aquilo que nos vem a nós próprios fazer. E eu tive a sorte de ter um pai que ouvia música clássica todos os dias. Todos os dias. E a música clássica tornou-se algo fez parte da sua natural, vida. Exatamente. De modo que estudar música e conhecer música era tão natural normal, como tudo o resto que se fazia na altura que um jovem faria. O seu gosto pela música sacra começou aqui em Fátima, então? Ou não? Eu diria que o meu gosto pela música sacra começou sobretudo pelo órgão de tubos e sobretudo por Bach. Claro, qualquer organista tem sempre Bach como a figura central, a referência principal. E pronto, é um percurso tortuoso porque eu ouvi Bach em contextos que nada tinham a ver com a música sacra e mesmo com a música erudita. E eu gostei tanto daquilo que eu quis tocar e comecei a tocar na igreja de Vila Real de Santo António, de onde eu venho. E fui tocando e daí vou para o Conservatório Regional do Algarve, que é em Faro, e nós em Faro, eu ia de comboio, nós em Faro só temos uma linha, ou seja, a linha só tem um sentido. Sim. Ou seja, ir de Vila Real de Santo António para Faro, na época, ainda custava um pouco, sobretudo a um adolescente com muitos outros estímulos e outras maneiras de se posicionar frente aos seus amigos, aos seus colegas. E isto requis dos meus pais uma atenção e uma insistência sem a qual eu não teria continuado. Sim. Dentro desta temática da música sacra, nem toda a composição religiosa é uma música sacra? Sim. Porque a música sacra está muito conotada à questão religiosa. Há uma coisa que mesmo quando estava a pensar um pouco naquilo que deveria focar nesta nossa conversa, o termo música sacra, no âmbito propriamente daquilo que são as orientações no campo da liturgia, que será mais ou menos onde ela se insere, são muito variáveis. Há hoje uma perfusão enorme de temas que vai desde a música sacra, à música religiosa, à música espiritual, à música litúrgica, ou seja, eu diria que se calhar o termo música sacra tem mesmo a ver com, digamos, o aspecto dentro de todas as áreas musicais, não só a música erudita, porque essa é outra ideia que fomos desmistificando, que concerne àquilo que é diretamente uma música que pode ser feita em contexto litúrgico, mas também pode ser feita em concerto. Enquanto que há música litúrgica que, digamos, pela sua praticalidade, não é habitualmente feita em espaço de concerto, ou seja, mesmo fora do espaço religioso. E depois temos todas as outras músicas, música religiosa que pode aludir ou não diretamente a uma religião em concreto. E toda esta esfera que gravita. E nós não nos podemos esquecer que a nossa cultura é algo que está em permanente mutação. E nós hoje entramos numa igreja e ouvimos música que certamente não ouviríamos há 50, há 100, há 200 anos atrás. Sim. Para quem está lá em casa e temos pessoas de várias idades, o que é mesmo a música sacra? Bem, eu suponho que se refere aqui à música que nós ouvimos na igreja durante uma cerimónia religiosa ou
A definição. A música sacra é a música que remete para o sacro, para o sagrado. Para o sagrado, exatamente. Ou seja, digamos, é uma ponte musical, por assim dizer, para a transcendência. Sim. Temos outras. Aqui referimos-nos em concreto à música. E é muito curioso perceber ao longo da história da música que todos aqueles que hoje são considerados grandes compositores, quase todos eles escreveram grandes obras de música sacra. Sim. E esta ideia, que também importa muitas vezes desmistificar, que a música sacra é algo antigo, ultrapassado. Eu devo dizer que há pouco tempo trabalhei com um compositor que faz música sacra e faz música litúrgica até. Ou seja, ela continua a ser feita hoje. E toda a música sacra, em algum tempo, foi moderna e foi contemporânea. O que a Igreja tem e o que a Igreja faz, se calhar, melhor do que qualquer outra instituição na história da nossa civilização, é preservar o seu património. E daí que o facto de que se ouça música mais antiga na missa ou em outras cerimónias religiosas, não quer dizer necessariamente que a música sacra é uma coisa ultrapassada. Ela está sempre a ser feita. Se calhar a que está a ser feita hoje só vai ser ouvida e implementada daqui a mais 50 ou 100 anos. Não sabemos, mas ela é uma criação contínua. Dá muito trabalho, muito esforço fazer toda uma composição a nível de música sacra. Sim, no sentido em que temos a componente musical, a componente prática, artística, e depois temos a tradição. Sim. A tradição da música sacra, que é uma tradição muito forte, e temos ainda o entendimento da teologia e da liturgia. A música sacra tem, particular, uma música litúrgica, e sendo que toda a grande música sacra tem, ou teve, no seu contexto, alguma utilização litúrgica, ela requer aquilo que nós chamamos uma funcionalidade litúrgica. Ela serve para um determinado rito da liturgia. Ou seja, que para fazer música sacra é preciso entender tudo isto. E entender, por exemplo, a dimensão litúrgica da música implica perceber que não se pode escrever um santo como se escreve um Glória ou como se escreve um Kyrie. E, de facto, muitas vezes os compositores que se iniciam nestas lides têm alguma dificuldade em perceber logo estas diferenças. E se estamos aqui a falar, digamos, do rito em si, depois temos que falar também das tradições, das diversas forças com as quais, digamos, a doutrina cristã foi convivendo ao longo da sua história e à medida que se foi aculturando em vários povos, em várias tradições já pré-existentes. A música sacra, ela é diferente. Por exemplo, em Portugal tem um estilo, mas, por exemplo, na Alemanha, em Itália, já tem outro estilo. Sim. Devido ao povo. Sim. Mais uma vez, eu julgo que a música sacra católica tem pequenas peculiaridades que a distinguem de outras músicas. Uma delas é esta aparente tensão que existe entre a importância comunitária, ou seja, que a música reflita quais são as tendências artísticas, culturais, sociais de uma dada comunidade, e, por outro lado, a tradição, a ligação histórica àquele momento, ao momento que define a nossa vida, há 2000 anos atrás. Tudo aquilo que a música faz até chegar a nós, à medida que dialoga com as culturas, isso faz com que numa celebração cristã, hoje, até na Alemanha, nós possamos ouvir na mesma celebração canto gregoriano, polifonia ou até alguma música mais ligeira, com outro tipo de... com umas guitarras. Isso é algo que a Igreja Católica tem, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, tem abraçado, porque, digamos, realça o aspecto comunitário da Igreja, mas também o aspecto universal. E é uma riqueza porque há diversidade. Exatamente. Isso é importante.
Não sei se aí em casa está a escutar, mas aqui estamos a escutar o barulho do crepitar aí da cebola que já deve ter colocado no tacho. O refogado já foi iniciado apenas com a cebola, depois quando já estava bem quente e já a amolecer juntámos um pouco de vinho. Vinho? Sim, mas já foi Tinto vinho. ou branco? Branco. Normalmente para cozinhar o branco é melhor. E agora juntei um pouco de tomate, tomate em pedaços, pode ser polpa de tomate. Eu gosto de sentir os pedaços depois. Porque eles absorvem os sucos, sim, não é? Então até agora vai só começar a ferver novamente, depois vamos juntar então as bifanas, já estão marinadas. Quem olha assim à primeira vista não diria que não é carne. Pois, parece mesmo carne de porco. Mas é feita. Portanto, a ideia é mesmo essa. Neste caso é um prato mesmo que pretende dar a ilusão de um prato tradicional. Nem sempre fazemos isso, mas este é um prato que eu acho que vale a pena as pessoas provarem. E até aqui nesta região, é uma região em que se usa muito as bifanas nas festas. Nas feiras. Portanto, acho que esta é uma alternativa interessante para dar também a quem tiver essa necessidade, a quem não comer carne. Eu acho que esta é uma excelente alternativa. E já está aqui o cheirinho. Pedro, continuação aí do bom trabalho. Eu Obrigado. Vou continuar aqui com o professor Pedro. Professor Pedro, diga-me uma coisa, quando é que nasceu a música sacra? Uma boa pergunta. E eu estava a olhar ali para a mesa e estava a pensar que a mesa é de facto algo muito importante na música sacra. Olha, que interessante. É verdade. É claro que podemos discutir a questão do ponto de vista meramente antropológico e sociológico, e é fácil perceber nesse sentido que a música sacra aparece quando aparece a religião, seja qual for a religião. Olha que interessante. Sim. Aliás, sabemos hoje que uma das ideias, ou uma das formas dos povos primitivos contarem a sua história vinha muito pelo aquele encontro depois da refeição, aquele encontro dos jovens da tribo, ou do clã, em volta do sábio, do membro mais maduro da comunidade, que contava a história. E essa história muitas vezes até podia ser cantada e toda a gente a repetia desta forma, um pouco como nós fazemos com a tabuada. Fazíamos com a tabuada. E era uma forma de memorização. E é curioso que isso vai ter repercussões até bastante mais tarde na formação do canto gregoriano. Mas, se atendermos expressamente àquilo que é a tradição judaico-cristã, é fácil perceber que as primeiras comunidades cristãs, elas são basicamente comunidades judaicas, judias. Só que, gradualmente, à medida que o cristianismo se vai espalhando, vai entrando pela Ásia e até pela Grécia, até chegar a Roma, nós temos encontramos aquilo que chamamos hoje a Domus Ecclesia, a igreja em casa. E embora a tradição de cantar à refeição já seja uma tradição judaica, ela vai aparecer no cristianismo em força. Ou seja, este encontro das pessoas à mesa, que no partir do pão e na refeição em si, elas próprias começam a cantar. Eles já cantavam o Salmo. O Salmo já se cantava na tradição judaica à mesa. Começam a cantar o Agnus Dei, começam a cantar o Cântico da Comunhão, um cântico quando estavam a comer. Então, digamos, a fundação da liturgia cristã é, digamos, desde a sua raiz, embebida em música, temperada pela música, por assim dizer. De modo que a imagem da mesa é uma imagem que serve bastante bem para podermos refletir esta ideia. É ao partir do pão que se dá tudo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E a primeira parte do nosso programa chegou ao fim, com música sacra, em que você pode saber mais um pouquinho desta arte, porque é uma arte muito bonita, e outra arte que nós temos aqui, que é a cozinha, e que as duas junções dá uma riqueza.
Fique connosco, este cheirinho maravilhoso que está aqui no nosso estúdio. Vamos para a segunda parte do nosso programa. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é música sacra, em que temos aqui o professor Pedro Monteiro, que é docente da Escola das Artes da Universidade Católica do Porto, que nos veio falar aqui um bocadinho da música sacra. E também temos o Pedro do restaurante Cancha, que hoje veio fazer aqui também para nós uns pratos vegetarianos. Seja muito bem-vindo. Professor Pedro, temos estado aqui a falar de música sacra. Há pessoas que também podem confundir com canto gregoriano, mas são diferentes. Quais são as diferenças entre música sacra e canto gregoriano? Muito bem. Do ponto de vista da tradição católica, o canto gregoriano é precedente, digamos. É claro que ainda há pouco estávamos a falar daquilo que acontecia à refeição, nas primeiras comunidades cristãs, mas a institucionalização da música na Igreja começa já bastante depois, quando ela se torna, digamos, a religião oficial do Império Romano. E aquilo que vai acontecer até ao século IX, mais ou menos, ao longo de alguns séculos, é a formação de um dado repertório, ou seja, e é um repertório, sobretudo, de tradição oral. Sim. E que tem a ver com este canto em uníssono, toda a gente canta com a mesma voz, Sim. que era uma coisa que se fazia até nas cerimónias imperiais do Imperador Romano. Aliás, há muitos vestígios daquilo que era a tradição romana nas próprias vestes dos sacerdotes, na própria disposição das igrejas e até na própria forma do canto gregoriano. Sim. E é claro que, à medida que as comunidades oriundas de Israel, de Jerusalém, vão subindo pela Europa, elas vão enculturando vários elementos. E há sempre esta pressão excêntrica, por assim dizer, de que os textos sagrados sejam, neste caso, cantados de várias formas. Sim. E, por outro lado, há uma pressão concêntrica da Igreja, tornada agora uma instituição progressivamente mais forte, tentar fixar aquilo que é e aquilo que não é. E a Igreja tem, particularmente com a música, tem produzido muita documentação. Dizer quando é que não é, o que é que pode ser, o que é que não pode ser. E uma das coisas que vemos em todas os principais documentos sobre música é sempre que o canto gregoriano é a forma de música sacra por excelência. Ou seja, há muita música sacra para além do canto gregoriano. Agora, todo o canto gregoriano é música sacra. E depois, a própria música ocidental desenvolve-se a partir do canto gregoriano e das transformações que ele vai sofrendo muito depois de ter sido inventado, de ter sido fixado, porque a tradição oral depois vai dar lugar à partitura. Sim. E em vez de termos uma voz só a cantar, passamos a ter outras vozes. Um coro. Exatamente, passamos a ter um coro a cantar a diversas vozes, diversas notas, e isso vai ter repercussões muito importantes na formação daquilo que é a harmonia tonal, utilizada na maior parte da música que nós ouvimos, e utilizada também pela música sacra em si. Logo que este caráter vocal, e não podemos esquecer isso, o caráter vocal, ou, digamos, o canto na música sacra, tem uma importância acrescida não só por causa da tradição do canto gregoriano, mas pela importância do texto. A dimensão do texto, e é outra coisa que se foi discutindo, ou que a própria Igreja foi discutindo, não deixar que o aspecto musical se sobreponha ao texto. E esta tensão entre texto e música tem sido algo... mas digamos que talvez no canto gregoriano a ligação entre música e texto seja a mais íntima, a mais profunda. E até por isso a Igreja continua ainda hoje a privilegiar o canto gregoriano como uma forma mais digna, por assim dizer, de música sacra. A música sacra, ela leva-nos para o sagrado, certo? E também nela existe essa harmonia, esse equilíbrio. Então isso é muito importante, porque o sagrado é algo que é harmonioso, é algo que é equilibrado.
E a música sacra, ela precisa de ter isso tudo. Não deve ser muito fácil chegar assim. Por isso é que se calhar às vezes demora tantos anos até fazer-se uma música desse género. Sim. Por causa desse equilíbrio, dessa sim. harmonia, dessa perfeição que se exige da música sacra, não é? Sim. O professor Pedro, no intervalo, dizia-me que é organista e que é maestro. Como é que é para si, na hora de estar ali, a reger toda uma... vozes, instrumentos, como é que é para si estar ali naquele momento a realizar esse trabalho? Bom, devo dizer que é uma das experiências mais fantásticas, porque não envolve apenas, digamos, o ato de fazer música, envolve uma coisa que é, quanto a mim, ainda mais importante, que é fazer música com outras pessoas. A dimensão comunitária. Sim. É claro que nós temos sempre a imagem de um maestro muito orientada pelas figuras do século XIX e do século XX, quase uma figura ditatorial. Sim. E não é bem esse o trabalho do maestro, pelo menos nos nossos dias. É mais o trabalho de congregar os esforços de todas as pessoas e de saber motivá-las e, obviamente, dizer o que é que está certo, o que é que não está certo, mas aproveitar também as contribuições que todos têm. E eu acho que isto reveste o ato de fazer música de uma nova roupagem, de uma dimensão que vai para além, na minha opinião, daquela que é tocar um instrumento. Claro que tocar um instrumento é um ato muito mais íntimo, por assim dizer. É um diálogo entre o instrumentista, o instrumento, mas num coro, numa orquestra, estas coisas têm um lado humano que está muito mais patente, digamos, um lado de projeto, de equilibrar as tensões entre aquilo que está melhor, o que está pior, e de ter a consciência de quanto tempo é que isto vai demorar a ensaiar, quais são as grandes dificuldades, o que é que eu posso dizer, desisto, não desisto, e às vezes aparecem estas... Quando está num concerto ou a fazer o seu trabalho de maestro e acontecem imprevistos ali pelo meio e tem que pensar ali em segundos. Bem, já tive um desmaio. Depois há sempre aquelas coisas, entra um cão, cai qualquer coisa no... É claro que... E às vezes até há falhas de memória. Há algum instrumentista ou cantor que não entra no sítio certo, mas nunca me aconteceu, de facto, ter que parar. Não, há sempre forma, não é? E depois a experiência também ajuda claro. Bastante. E devo dizer que até com os profissionais acontecem sempre imponderáveis, porque eles fazem parte, e nós estamos a esquecer-nos disso, da experiência da música ao vivo. Fazer música, Nós hoje em dia ouvimos música que é quase maioritariamente feita por máquinas ou gravada através de máquinas e repetida e melhorada, editada, produzida. E um concerto ao vivo ou numa celebração, a música é feita ali, naquele momento, com os meios que há. E esta tensão entre vai correr bem, não vai correr bem, devo-lhe dizer que é uma grande fonte de adrenalina. Imagino. E também a questão da música sacra, que a maioria das pessoas escuta ao vivo, o poder escutar ali os diversos instrumentos, que não é só o órgão que compõe a música sacra. Aproveito já para perguntar que instrumentos é que podem compor. Bem, mais uma vez, a Igreja preocupa-se sempre com esta tensão entre o diverso e aquilo que é a matriz. Eu devo dizer que uma coisa semelhante acontece, por exemplo, com os puristas do fado. Sim. Para que haja fado, é importante haver uma espécie de uma ideia de fado. O que é fado? Porque será que ter uma guitarra portuguesa faz do fado fado?
há outras coisas para além. Então, mas também é óbvio que para continuar a ser ouvido, o fado precisa de ser renovado, precisa de interpenetrar outras tradições, outras formas musicais. Bem, a mesma coisa acontece precisamente com a música sacra. A Igreja, sobretudo no Concílio de Trento, diz-nos que, em primeiro lugar, está a voz humana, depois está o órgão. Mas depois nós fomos vendo que, ao longo da história, nós temos orquestras, temos todo o tipo de instrumentos, temos até instrumentos eletrónicos, temos mais recentemente as baterias, as guitarras elétricas. Ou seja, eu não acho que tenha a ver com o instrumento, eu acho que tem a ver com o instrumentista. Em duas razões. Em primeiro lugar, se ele sabe o que está a fazer, sabe onde está, tem consciência de qual é que é a sua atividade, ou tem consciência de que aquilo que está a fazer não é só música, é música sacra. E depois, a qualidade. E muitas vezes, nem uma coisa nem a outra estão onde deveriam estar. Mas, na minha opinião e da minha leitura que eu faço das várias instruções, das documentações que vão sendo produzidas e até daquilo que são as práticas da música sacra, não há nenhum instrumento que não tenha lugar na música liturgia. sacra. Exatamente, na música sacra. Isso é muito bonito. Mas, continuando a ideia que a música sacra nós escutamos mais ao vivo, e como é bom podermos escutar os instrumentos, a questão das vozes, nunca há sobreposição e isso é muito bonito. Eu sou daquelas que, quando os instrumentos já estão a sobrepor-se à voz ou ao contrário, eu já não gosto, eu gosto de tudo muito harmonioso e é muito bonito porque está a acontecer ali, na hora, naquele momento, e nós vemos também que quem toca, o instrumentista ou quem está a cantar, está a colocar o sentimento, não é só trabalho, é muito sentimento daquilo que está a fazer e isso é muito importante. E permita-me interromper. Há outra coisa que também é importante e que nós encontramos na música ao vivo noutros lados. Sim. É que os instrumentistas e os cantores também reagem à comunidade. Sim, isso é importante. Ou seja, há aqui... De facto, a música é feita por três agentes, por assim dizer, pelo celebrante, e tem o assentimento da comunidade, ou pelo coro, ou por todos juntos. E há um diálogo entre estes elementos. Há perguntas e respostas entre o celebrante e a comunidade, digamos, e depois a própria comunidade está, em certas alturas, a cantar, e em certas alturas a ouvir, mas tanto a cantar como a ouvir está a participar. E esta participação da música na liturgia é fundamental para a liturgia. Sim. E aquilo que o cuidado que a Igreja tem dado à música, ao produzir tanta documentação, demonstra que a liturgia precisa da música, ou seja, a música é inerentemente liturgia. Sim. Qualquer coisa que não seja cantada, e que supostamente deveria ser cantada, tem um valor ritual mais fraco, porque ela deveria ser cantada. Ela foi concebida para ser cantada e nós já sabemos qual é que é o poder que a música tem para... E falava... Envolve-nos. Exatamente. A música envolve-nos e realmente a música sacra leva-nos mesmo para o sagrado. Isso é visível e nós... sentimos isso. E também já diz que quem canta reza duas vezes, não é verdade? E então isso é muito bonito. Como podemos valorizar a música sacra e aproximá-la de toda a comunidade? Como é que se pode fazer isso? Ora bem, a questão da música sacra é sempre, digamos, sofre aqui várias... ou está enquadrada em diversas sensibilidades. Há a sensibilidade do padre, daquele que é o gestor comunitário, por assim dizer. Há padres que gostam mais de música, gostam menos de música. Há outros que até são
excelentes Sim. músicos, conheço E alguns cantores. ótimos cantores, padres e ótimos Sim. organistas. Têm passado Sim. por mim vários e, de facto, e isso é até importante para a Igreja. É Sim, bastante sim. importante para a Igreja. Depois temos, obviamente, outros sacerdotes que não, ou por formação ou por outra razão qualquer, muitas vezes também não têm matéria-prima, Sim. digamos, ligam-se mais a outros, a outros problemas da comunidade. Agora, aquilo, repare, nós conversávamos em off ainda há bocadinho, durante quase 1500, 1600 anos foi responsabilidade da Igreja ensinar música. Sim. Aliás, o ensino sempre esteve, digamos, Ligado à Igreja. ligado à Igreja. A ideia da escola cantorum. E, sobretudo, é um determinado tipo de ensino prático. Ou seja, as crianças entravam para o coro e, antes de saber ler uma partitura, já cantavam. E aprendiam música depois de começar a cantar. E isto nos conservatórios já é um bocadinho ao contrário. Têm uma disciplina onde aprendem a ler uma partitura, aprendem a formação musical, depois têm outra disciplina onde aprendem um instrumento. A Igreja fazia isto tudo numa figura só, o chamado mestre-escola. Sim. Não é? Tanto fosse o organista que tocava e depois tinha os alunos, como sobretudo o maestro do coro. E os meninos do coro aprendiam a cantar e, à medida que iam crescendo, iam sabendo mais. E isto encontramos Sim. ainda hoje na tradição inglesa. Sim, sim, Em Inglaterra temos eles fazem muito isso. coros inacreditáveis porque eles continuam a cultivar isto. E as igrejas, acho que foram perdendo, a igreja comunitária, a igreja paroquial, foi perdendo ao longo do tempo, ou foi deixando-se substituir por outras escolas de música. Sim. Não formou músicos como formava. Em alguns casos, o que é que acontece? Esta formação, e há igrejas que estão a fazê-lo, de músicos, permite o quê? Permite ter bons cantores nos coros, permite ter bons organistas a tocar. E destes bons cantores nos coros, algum vai seguir canto. Dos bons organistas, algum vai seguir órgão. E vão poder vir a ser membros da paróquia, ou músicos da paróquia, ou do outro lado, ou de sítio qualquer. E esta pequena economia feita, ou seja, as crianças andam na escola, permite, imagino, ter um músico residente, um músico profissional que trabalha com a comunidade, tal como acontece aqui em Fátima. Em Fátima. E isso muda por completo a qualidade da celebração. E depois cria mais exigência. Porque nós queremos coisas boas, queremos ouvir boa Exatamente. música. Se ouvirmos boa música, vamos querer mais. E vamos querer mais, e vamos querer melhor. Exatamente. Eu julgo que começa por aí. Ou seja, a Igreja deverá entender cada vez mais, e eu acho que vai entendendo, que faz parte da sua função e faz parte da sua tradição ensinar música. Exatamente. Essa metodologia que era seguida, se calhar primeiro colocar as crianças a cantar e depois vir a questão da partitura, também a questão da espontaneidade. Isso é importante, Sim. Porque se vai logo para a partitura, perde essa fácil parte. perder a criança logo. Exatamente. Porque é uma coisa difícil. Exatamente. E o elemento lúdico, o elemento prático de cantar e fazer música. Exatamente, porque a música também tem essa parte espontânea, essa parte também que ajuda na criação da própria música, que é importante começar por aí. E pronto, não se pode perder isso. Quais são os projetos que lhe deram mais gozo de fazer até hoje, assim, em termos da música sacra? Ora bem, já fiz algumas obras corais sinfónicas interessantes. Eu gosto particularmente de fazer música bastante antiga. Sim. Ou música bastante moderna. Simplesmente porque lá pelo meio, os meios necessários às vezes são bastante exigentes, e não é só isso. Já muita gente está a fazê-la, e fazê-la bem. Sim. Agora, eu julgo que é importante não perder a tradição, e é importante, sobretudo, ter esta ideia de que, hoje em dia, se calhar, nós olhamos para o nosso país culturalmente e pensamos, e de facto, estamos há alguns anos daquilo que consideraríamos ser o ótimo. Sim. Mas, em algumas épocas da nossa história,
de facto, Portugal, a tradição ibérica, Portugal e Espanha, esteve na vanguarda da cultura europeia, particularmente da música. Até o século XVI, a polifonia que era feita em Portugal estava ao nível da polifonia que era feita na região da Alemanha, na Holanda, em Inglaterra, na França, em Itália. Nós tínhamos músicos, dos melhores músicos. E repare, isto é interessante porque hoje em dia há muitos grupos profissionais estrangeiros que vêm a Portugal fazer investigação nas nossas bibliotecas para gravarem a nossa música. Sim. Música que nós, na nossa grande maioria, não fazemos a mínima ideia que existe. Olha. Professor Pedro, falava-me que gosta de fazer música antiga e gosta de fazer música moderna e costuma casar os dois. Bom, há algumas expressões artísticas contemporâneas que tendem a juntar elementos antigos, quase como o canto gregoriano, e revesti-los com uma nova harmonia, com que é o que está a acontecer com o fado atualmente. Sim, exatamente. Ora bem, este diálogo, o diálogo no espaço e o diálogo no tempo é uma coisa que eu acho muito importante na nossa cultura. Nós costumamos olhar para o mistério da encarnação e até o mistério para a vida de Jesus Cristo como um acontecimento único que define a nossa história para trás e para a frente. Mas é curioso, eu acho que é uma espécie de um eixo. Há um eixo que nos relaciona a todos nós no tempo com Cristo. E há outro eixo que nos relaciona a todos nós através do espaço com Cristo. E se nós juntarmos um eixo e o outro eixo, aquilo que nós temos é uma cruz. Sim. Percebe? Este aspecto espiritual, este diálogo, é algo que faz parte da tradição da Igreja. Nós é que, de certa forma, nos esquecemos dele. Porque a Igreja nasce, a nossa doutrina cristã, a nossa fé, nasce do convívio entre culturas. É verdade. As nossas escrituras passaram por várias línguas até chegarem ao latim e depois do latim chegaram às nossas línguas e há discrepâncias, há desentendimentos e fomos desentendendo com os nossos irmãos ortodoxos, com os nossos irmãos protestantes, mas continuamos a dialogar e nós temos de fazê-lo, temos mesmo de fazê-lo. Deixe-me dizer só mais uma coisa. Sim, força. É curioso que nós fomos ao canto gregoriano e até à música... à polifonia pós-gregoriana, por assim dizer, na Península Ibérica, sabe que instrumentos é que muitas vezes se utilizavam para acompanhar? Instrumentos tipicamente islâmicos. Que interessante. Porquê? Porque a nossa cultura era essa, a nossa tradição era essa. A nossa música sacra desse tempo é muito mais mexida, muito mais rítmica, por causa das nossas raízes. Origens. Exatamente. Logo, este processo é um processo muito mais complexo e muito mais abrangente do que aquilo que nós pensamos. A música sacra toca todos os pontos da nossa cultura e todos os tempos da nossa cultura, que eu acho uma coisa extraordinária. Professor Pedro, vou ali ter com o Pedro, que já tem ali tudo preparadinho. Quero agradecer a sua presença. Deu um cheirinho daqui do que é música sacra. Música sacra é um mundo a ser explorado e acredito que lá em casa ficou com muita curiosidade de saber mais. Já abriu um bocadinho, acho que este programa dava para outro, mas procuro conhecer um bocadinho mais e quero convidá-lo a irmos ter ali com o Pedro para nós provarmos. Hoje já temos aqui as nossas sandes feitas. Uma coisa esta que nós mais complexa. nos esquecemos de falar foi do pão. Sim, este pão, como podem ver, até pela forma, é um pão especial. Um pão local, rústico, é de fermentação lenta, portanto é um pão que demora muito tempo a fazer, mas que tem um sabor muito mais rico e nutritivamente é muito melhor. Portanto, é um pão simples, que leva apenas os ingredientes base. E felizmente aqui nesta região ainda se faz faz pão. Muito bom pão. Portanto, tem que ser, para este tipo de pratos, o acompanhamento tem que ser um bom pão. O pão para mim é uma perdição, que eu gosto imenso de pão. Então temos a de tofu, foi
só grelhado, Sim. depois de ligeiramente E depois marinado. com Depois tem uma tomate, saladinha, tomate, alface e rabanetes. Sim. O outro é uma sandes para comer mais quente, portanto com a nossa bifana de seitã, que tem os sabores típicos das bifanas, Sim. portanto que não deve enganar muito. Já provou comida vegetariana? Sim, sim. Ah, Sou fã. olha então aqui, cortar aqui. de Pedro para Pedro. Olha aqui uma boa bifana. Eu já estou com água na boca. Não é a única. São os cheirinhos. Parece Está um que aqui cheiro. no estúdio... Os nossos câmaras já estão a sofrer ali. Lá em cima na regi deve estar tudo assim. Eu também quero. Olha que delícia. E pronto, e vamos lá, força. Muito obrigado. Professor Pedro. Vou cortar aqui. E vamos aqui Os meus provar. cumprimentos ao chefe. Obrigado. Primeiro prove, é melhor. Com certeza está bom. Essa tem sabores mais característicos do Está uma vegetariano. delícia. Este aqui tem sabores um bocadinho mais, se calhar, mais reconhecíveis. Este aqui que nos deu é o de tofu. É o tofu, exatamente. Está uma delícia. Então, aí, um bocadinho deste. Professor, Muito obrigado. E agora é bifana. é bifana. Pois eu quero dizer, não se fala com a boca cheia, mas o programa está quase a chegar ao fim. Se não me dissesse que Que não era carne. não era carne, eu não diria, porque está uma delícia. E recomendo, está mesmo muito bom. Muito bom. Os temperos é que fazem a comida, na verdade. É verdade. Já falámos disto várias vezes. É verdade. Os ingredientes, claro que são importantes e nós temos as nossas memórias impregnadas, portanto é normal que tenhamos alguma reticência muitas vezes em experimentar ingredientes novos, mas se eles forem usados da maneira certa, eu acho que acaba por ser natural. Eu falo pela minha experiência, eu sempre adorei todo tipo de comida e todo tipo de carne e agora consigo perfeitamente alterando os ingredientes, alterar a minha forma de olhar para a comida. Sim. Portanto, eu vou na mesma buscar as minhas raízes, uso os temperos com que cresci. Muitas vezes criticam-me porque uso muitos cominhos, mas eu sou do Porto. É do Norte, portanto, tem que usar cominhos, então. Acho que utilizar as nossas memórias, mas dando uma nova vida a estes ingredientes, acaba por trazer mais valias, que todos nós já conhecemos. E de salientar que são tudo produtos naturais e que há um respeito por aquilo que se faz, por cada produto, sim, não é? Sim, sem dúvida. Isso é muito importante. Professor Pedro, gostou? Muito. Eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado. A nossa casa está à disposição. E também já é da casa, o Pedro já é da família, já faz parte aqui da casa. Muito obrigada por mais um prato maravilhoso e por despender do seu tempo, que é tão atarefado, para vir aqui gravar connosco. E acredito que aí em casa ficou com água na boca. Experimente estas receitas que são muito boas. Qualquer coisa pode também ir ver ao nosso YouTube o nosso programa e aí pode ir fazendo umas pausazinhas para tirar as receitas. E fique connosco com a nossa programação. Até ao próximo programa, se Deus quiser, eu vou continuar aqui a comer a minha bifana. Adeusinho.